Este episódio foi criado usando inteligência artificial. A seguir neste episódio do Follow Him, Brigham admirava Joseph, seguia Joseph. A primeira reação de Brigham é que ele não consegue compreender que Joseph possa ser levado ou o que poderia acontecer. Então, sua terceira reação é aquela tranquila segurança do Espírito Santo que entra em seu coração e em sua mente. E ele percebe: não, espere um minuto, temos tudo o que precisamos. Joseph nos deu as chaves, a autoridade. Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio do Follow Him. Meu nome é Hank Smith e sou o seu apresentador. Estou aqui com meu co-apresentador, John Bytheway, cujas palavras tendem a edificar. John, essa é a sessão 136. Estamos chegando ao fim de Doutrina e Convênios. Esse é o versículo 24, que suas palavras tendam a edificar uns aos outros. E John, eu o conheço há muito tempo. Sempre que você interage com alguém, eu percebo isso. Você quer edificá-los. Você quer edificar. Aprendi isso com você, Hank. Obrigado. E sua maravilhosa esposa, que não é uma figura secundária ao seu lado. Ela é uma construtora. Bem, ela é a melhor. O que foi que Mark Twain disse? Eu posso viver por alguns meses com um bom elogio. Vocês dois são assim. John, estamos muito abençoados hoje por termos o Dr. Keith Erickson conosco. Dr. Erickson. Keith, seja bem-vindo. Obrigado, estou muito feliz por estar aqui. É uma honra. Ouvi bastante sobre o que você tem feito. Vi você nos vídeos face a face com a igreja. John e eu vamos tentar não ficar nervosos aqui. Bem, eu também. É emocionante estar aqui. Isso vai ser divertido. Vamos começar com uma sessão difícil hoje. A sessão 135 é sobre o martírio de Joseph Smith e seu irmão Hiram. Também vamos examinar a sessão 136, Brigham Young e a jornada para o Oeste. É muita coisa. John, o que vem à sua mente? O que você tem pensado enquanto nos preparávamos? Penso muito na prisão de Carthage. Sabe quando você vai a um lugar e uma música vem à sua mente? Há uma sensação de peso lá. Mas também me ouço cantando por dentro: milhões conhecerão o irmão Joseph novamente. Como isso se tornou realidade. Aqui estamos nós hoje, quase 200 anos depois, conversando sobre isso. Uau, aqui estamos nós. E tudo o que me é querido vem do Senhor por meio de sua igreja restaurada por meio de seu profeta. Bem, é nisso que penso. Eu estava pensando na sessão 136, John. Às vezes pensamos, Keith provavelmente pode falar sobre isso, que essas pessoas sabiam que isso ia dar certo. Ah, sim, temos que nos mudar para o Vale do Lago Salgado agora. Então construiremos o centro de conferências e tudo ficará incrível. Eles estão indo para o deserto, fugindo de um país. Eles não sabem se vão sobreviver. Eles não sabem se isso vai dar certo. Se você pensar, eles sabem, então você tira a dor, a dificuldade que eles devem estar enfrentando ao se dirigirem para o oeste, sem saber o que vai acontecer com eles. Keith, enquanto você se preparava para a nossa lição aqui, para onde vamos? O que você quer fazer? Essas são duas sessões realmente maravilhosas. Acho que precisamos dedicar algum tempo ao texto, talvez colocá-lo em contexto e analisar cada uma delas separadamente, pois elas seguem direções diferentes. Elas apontam para nosso testemunho de Joseph Smith e de Brigham Young. Então acho que depois de analisar cada sessão, talvez possamos recuar um pouco e refletir sobre os profetas em geral. O que essas duas sessões, suas missões e legados nos ensinam? O que isso significa para as pessoas do século XXI que estão tentando viver com a mesma incerteza? Temos incertezas sobre diferentes coisas, mas ainda temos um profeta vivo para nos guiar em nossos momentos de dificuldade, e talvez seja aí que possamos chegar no final. Sim, isso é empolgante. Acho que John, enquanto eu olhava para essas duas sessões e Keith me veio à mente, pensei, não há ninguém melhor para fazer isso. Agora, ele não vai concordar. Ele dirá que há muitas pessoas melhores. Keith está em uma posição maravilhosa como historiador da igreja para analisar esses dois grandes homens, nos contar sobre eles e nos ajudar a entender seus corações e suas mentes. John, pode ser que alguém por aí não saiba quem é Keith? Porque acho que você fez uma verificação de antecedentes, uma verificação de crédito. Minha mãe estará ouvindo. Ela quer saber o que você faz. Ela me deu algumas páginas aqui. Então, o Dr. Keith A. Erickson é um autor premiado, professor,
historiador, que atualmente atua como diretor de pesquisa histórica e divulgação da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele também faz parte do Conselho Editorial da História da Igreja e é autor de vários livros e artigos sobre temas que incluem política, boatos, Abraham Lincoln, Elvis Presley e a história dos santos dos últimos dias. Seu trabalho foi publicado em várias revistas acadêmicas, incluindo o Jornal da História Americana, Professor de História, o Jornal Associação de Abraham Lincoln Association, Revisão da História Oral e Diários de História dos Santos dos Últimos Dias. Ele possui 2 décadas de experiência em gestão internacional nessa área. Adoro essa parte, Hank. Administração de bibliotecas, ensino superior, publicações acadêmicas e, espere só, fabricação de automóveis. Não esperava por essa. Foi aí que a vida começou. É verdade. Ele é bacharel e mestre pela BYU. Tem doutorado em História pela Universidade de Indiana e MBA pela UTEP. Ele cresceu perto de Baltimore, Maryland, mas agora mora perto de Salt Lake City, com sua esposa e filhos na indústria automotiva. Como você conseguiu encaixar tudo isso no resto? Na verdade, foi aí que tudo começou. Essa foi minha primeira carreira. Comecei lá apenas como um estudante universitário trabalhando nos verões. Servi como missionário no Brasil. E quando voltei, minha empresa estava se expandindo para a América Latina e me levou junto. Voltei ao Brasil como expatriado e trabalhei lá. Lançamos várias fábricas. Fabricávamos assentos para várias empresas, GM, Ford, entre outras. Mas éramos o fabricante de assentos que eles instalavam na linha de montagem. Então você já era fluente em português naquela época? Sim, aprendi novas palavras como missionário. Eu não tinha aprendido palavras como linha de montagem ou outras palavras mais coloridas que você usa para ajudar os funcionários a se comportarem. Isso é ótimo. Bem, Keith, nos sentimos privilegiados por tê-lo aqui. Bem, estou honrado por estar aqui. Obrigado pelo convite. Sabemos que você está muito ocupado em seu cargo na igreja, e isso é uma bênção para nós e nossos ouvintes. Vamos começar. Quero dedicar bastante tempo a Joseph, Hiram, Brigham e esses santos incríveis, já que você está aqui conosco. A lição Vem e Segue-me desta semana é intitulada Ele selou sua missão e suas obras com seu próprio sangue. Ela começa assim. Na tarde de 27 de junho de 1844, Joseph e Hiram Smith estavam novamente na prisão, acompanhados por John Taylor e Willard Richards. Eles acreditavam ser inocentes de qualquer crime, mas se submeteram à prisão na esperança de manter os santos em Nauvoo em segurança. Essa não foi a primeira vez que os inimigos da igreja colocaram o profeta Joseph na prisão, mas dessa vez ele parecia saber que não voltaria vivo. Ele e seus amigos tentaram se confortar lendo o livro de Mormon e cantando hinos. Então, tiros foram ouvidos e em poucos minutos a vida mortal de Joseph Smith e de seu irmão Hiram chegou ao fim. No entanto, não foi o fim da causa divina que eles abraçaram e não foi o fim da restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Havia mais trabalho a ser feito e mais revelações que guiariam a igreja adiante. O fim da vida do profeta não foi o fim da obra de Deus. Uma bela introdução. Keith, para onde você quer ir a partir daqui? Devemos abordar apenas o versículo 135? Sim, isso faz mais sentido. Vamos dedicar um tempo a isso para realmente definir o cenário daquela tarde. Talvez haja outro pequeno detalhe daquele dia que tenha sido muito significativo em minha vida. Naquela manhã, Joseph ditou uma carta para as pessoas em Nauvoo com algumas instruções e coisas a fazer, mas então pediu que lhe devolvessem o papel e, com sua própria mão, escreveu uma pequena nota para Emma naquela manhã. A nota dizia: Querida Emma, estou muito resignado com o meu destino, sabendo que estou justificado e fiz o melhor que podia ser feito. Dê meu amor às crianças. Essas foram suas últimas palavras. Isso nos dá uma pequena ideia do que ele pensava. Ele tinha feito o que podia. Seus pensamentos estavam com seus filhos e sua família. Agora estou resignado com o meu destino, o que significa que o que vai acontecer, vai acontecer. Acho que o texto começa logo após o martírio. A notícia chega a Nauvoo rapidamente. Quero dizer, ainda viajamos por terra à velocidade de um cavalo, mas certamente na manhã seguinte, 28 de junho, as pessoas acordam e ouvem a notícia. As reações imediatas são choque e luto.
Vemos isso em todos os tipos de registros dos santos dos últimos dias desse verão de 1844. Eles escrevem cartas uns para os outros. Se você ouviu a notícia em Nauvoo, vai enviar uma carta para sua irmã na Nova Inglaterra ou em outro lugar. Vemos pessoas em choque relatando seus sentimentos, a perda e a descrença. Como mencionado na introdução, Joseph já havia sido preso antes e sempre saía. Para algumas pessoas, havia uma sensação de que, sim, eles não podiam fazer nada contra ele. Isso foi um choque, uma verdadeira desconexão que as pessoas também escrevem em seus diários. Elas vão a lugares pessoais para compartilhar seus sentimentos, sua angústia ou suas dúvidas. Com o tempo, começamos a ver expressões mais criativas e públicas. Já mencionamos o poema que W. Phelps escreveu e que foi musicado, Louvores ao Homem, mas a poesia se torna um meio. John Taylor escreve um poema: "Oh, devolva-me meu profeta querido", cheio desse sentimento de perda, e então os editoriais começam a publicar declarações sobre a igreja ou Joseph. É nesse momento, tentando dar sentido às coisas, que surge este texto, a seção 135. Uma coisa que fazemos na história é examinar pequenos documentos, pequenos itens, artefatos, e tentamos entender coisas maiores que são significativas. Este ilustra isso de uma maneira realmente reveladora. Uma das perguntas com o assassinato de Joseph era: isso acabou? O que vai acontecer? Para onde iremos? Qual é o futuro? Uma das últimas coisas que estava acontecendo na vida de Joseph era a preparação de uma nova edição de Doutrina e Convênios. Eles tinham uma edição publicada em 1835. Essa foi a segunda tentativa de publicar as revelações. O livro de mandamentos não foi publicado no Missouri, mas eles publicaram Doutrina e Convênios. De 1835 a 1844, houve revelações adicionais e mais coisas, então eles estavam trabalhando em uma segunda edição e estavam na fase final, quase prontos para publicar. Joseph é assassinado. O texto está pronto. Ele é inserido em Doutrina e Convênios e já é muito tarde no processo. Eles têm que imprimi-lo em uma fonte menor, então ele parece diferente. Você abre o livro e todo o livro parece diferente. Isso foi claramente adicionado bem no final, mas acho que é uma parte importante do testemunho. É claramente acrescentado a questão: o que acontecerá? O trabalho continuará? Sim, o trabalho continua e acrescentamos uma adição de última hora à medida que o trabalho continua. De muitas maneiras, isso se torna a declaração publicada mais importante da missão de Joseph. É naquele momento de choque com sua morte. Isso vai diretamente para a nossa escritura canonizada. A partir daí, tem sido parte do texto que estudamos e nos inspira literalmente semanas, momentos após sua morte. Esse testemunho é o que pensamos quando pensamos em sua missão e legado. Adoro a ideia de inserir isso ali e seguir em frente com a publicação, pois isso não acabou. Isso está indo adiante, e eles sabiam disso. É uma ótima percepção. É como se fosse a primeira pequena pista. Ah, lá vamos nós. Aí vem Doutrina e Convênios. Ainda está no caminho certo. Sabe, uma vez eu estive na prisão de Carthage com Alex Ball, que está em nosso programa este ano. Uma coisa que ele disse e que eu nunca tinha pensado é que um dos maiores momentos da história dos santos dos últimos dias é quando o povo de Nauvoo não revida. Esse é o profeta deles. Eles têm a legião de Nauvoo, eles poderiam ter revidado, mas não o fizeram. Eu nunca tinha pensado nisso. O que Joseph e Hiram significavam para eles e a emoção que isso poderia ter despertado, especialmente depois de terem passado por Missouri. Não vamos deixar isso acontecer. E mesmo assim, eles não respondem com violência. É incrível, notável. Bem, talvez devêssemos entrar no texto em si. O versículo inicial fala sobre selar seu testemunho com seu sangue, e nossa lição, como sugerimos, traz essa imagem. Acho interessante que isso sela o testemunho de Doutrina e Convênios e do Livro de Mórmon. Ambos estão listados ali. O Livro de Mórmon é o primeiro livro que dá início à restauração. O Livro de Mórmon é publicado em março de 1830 e a igreja é organizada alguns dias depois. E então temos Doutrina e Convênios, que será publicado apenas algumas semanas depois, nesta segunda edição. Esses livros também são o fim de seu ministério público e de trazer a palavra de Deus para nós, e sua morte se torna o selo que os torna vinculativos, permanentes ou efetivos. Temos alguns versículos que narram, que contam a história, que definem o cenário, a época, o tamanho da multidão e as palavras finais. Mas então chegamos ao versículo 3, que ao lê-lo desta vez me lembrou dos meus dias como professor universitário, tentando ajudar as pessoas a escrever com clareza e a ter uma tese para apresentar sua afirmação e, em seguida, acompanhá-la com evidências de apoio. O versículo 3 faz isso. Ele declara que Joseph fez mais do que qualquer pessoa viva, exceto Jesus Cristo.
Isso não é apenas retórica vazia, é acompanhado por este curto espaço de sua vida. Ele trouxe à luz e traduziu o livro de Mórmon pelo dom e poder de Deus. Ele o publicou. Eles enviaram o Evangelho aos 4 cantos da terra. Isso é algo que os santos dos últimos dias tendem a esquecer. Os santos modernos costumam ter uma narrativa de que a igreja foi uma espécie de igreja americana por muito tempo. Nós fomos para Utah. Nós nos escondemos por um tempo e, então, em algum momento do século XX, acordamos e começamos a sair para o mundo. Isso não é verdade para a primeira geração de santos dos últimos dias. Eles sabiam perfeitamente que a mensagem da restauração era para toda a terra. O Quórum dos 12 é enviado para a Inglaterra. Missionários são enviados para o Pacífico. Hoje temos membros da 8ª geração da igreja nas Ilhas do Pacífico porque os missionários estão lá há muito tempo. Orson Hyde é enviado para dedicar a Terra Sagrada no início da década de 1840 e volta para casa passando pela Europa. Eles têm uma visão. Esse pequeno grupo de pessoas tem a visão de que deve ir aos 4 cantos da Terra e está fazendo esse trabalho. O Quórum dos 12 leva a sério sua missão de viajar e ser testemunhas especiais de Cristo para toda a Terra. O versículo 3 continua dizendo que ele publicou as revelações e os mandamentos, e então a última evidência é que ele reuniu os santos. Eles fazem isso da maneira mais clara em Nauvoo. A ideia de reunir, é claro, existe em Kirtland e no Missouri, mas realmente se concretiza em Nauvoo, quando milhares de conversos chegam das Ilhas Britânicas. Eles estão chegando em massa e construindo um templo. Há uma reunião literal do povo e há essa reunião maior de Israel. Joseph recebeu essas chaves. Elas estão se manifestando nas ordenanças que podemos realizar no templo em Nauvoo. Essa é a tese deles e a evidência de que esse trabalho de trazer essas mensagens, enviá-las a toda a terra, reunir os filhos de Deus, é a coisa mais importante que foi feita desde a missão de Jesus Cristo. Isso me lembra um dos meus parágrafos favoritos de pregar meu evangelho. Não estou com ele aqui, então terei que resumir. Mas é algo como, ao longo da história, Deus tem seguido um padrão de se aproximar de seus filhos por meio de um profeta, e ao longo da história, seus filhos têm seguido um padrão de rejeitá-lo. Surpreendentemente, diz que eles até rejeitaram Cristo, e, em seguida, vem esta grande frase: considere nossa evidência de que Deus novamente se aproximou de um profeta. O nome do profeta é Joseph Smith, e a evidência é o livro de Mórmon. Pensei nesse parágrafo e o coloquei na margem do meu livro, Doutrina e Convênios, muitos outros documentos, instruções para o benefício dos filhos. Os homens olham para as evidências que sustentam a primeira frase do versículo 3. E nunca é uma competição entre profetas. Acho que se você os sentasse para conversar, eles nunca fariam isso. Mas acho que também reconheceriam que, nas dispensações passadas, o trabalho era geograficamente limitado. Eles não tinham métodos de comunicação ou meios de transporte para ir aos 4 cantos da terra na época de Moisés ou Abraão. Nessas dispensações passadas, então, há um limite geográfico e vemos que, com o tempo, há um limite temporal. No final das contas, essas dispensações passam, suas mensagens são rejeitadas. Esta dispensação final não tem nenhuma dessas limitações. Ela se estenderá a toda a terra. Ela se estenderá a todos os que viveram na terra ou ainda viverão. E a única limitação temporal será quando o Salvador retornar para governar a obra que foi preparada. Acho, John, que nossos ouvintes talvez estejam cansados de me ouvir dizer isso. Você se lembra de quando 40 anos era velho? Você pensava, cara, essa pessoa é velha. E então você chegou aos 40 e pensou, eu não sei nada. Eu achava que meus pais sabiam tudo nessa idade. E então você pergunta a eles e eles dizem, sim, não tínhamos ideia do que estávamos fazendo. Lembro-me de ter 38 anos e meio e pensar, foi até aqui que ele chegou. Ele tinha 38 anos e para mim, neste momento, bem, estou 10 anos mais velho do que isso agora. Olho para trás, para os 38 anos e penso, eu não sabia o que estava fazendo. Acho que John Taylor lista o que ele fez. E isso é suficiente para uma vida inteira. Se ele tivesse 90 anos e tivesse feito isso, seria impressionante. É ainda mais impressionante que tudo isso tenha sido feito. Ele era um jovem de 38 anos. Pensamos em Hiram como o irmão mais velho. Ele é mais novo do que todos nós, com 43 anos. É impressionante para mim, e sei que já disse isso várias vezes, que estudamos algo como a seção 42, a seção 88 ou a seção 93, e pensamos, sim, é bastante comum que um agricultor de 30 anos divulgue essa filosofia, essa luz, essa verdade e essa restauração das escrituras. John, você e eu estávamos conversando com o doutor Dirk Matt.
Ainda não tínhamos começado a gravar um dos nossos episódios com ele. Você se lembra do que ele disse sobre o livro de Moisés? Ele ficava repetindo: estamos em 1831. Ele está nos dando isso em 1831, o livro de Moisés. Para mim, a pérola de grande valor. Você simplesmente lê e pensa que o texto em si vai muito além de falar sobre fabricação automotiva. Você vai a uma fábrica de bicicletas Schwinn e sai um Genesis 80, certo? Como isso saiu daquilo? Esse fazendeiro pioneiro. Como isso saiu daquilo? Gostei do que você disse, John. É notável. Gostaria de poder encontrar as palavras certas para descrever a admiração que tenho por Joseph Smith. Sempre que tento expressar isso em palavras, parece que não consigo capturar o sentimento. Bem, e o que acho interessante é que essa mesma admiração está presente neste texto. Isso vem das pessoas que eram próximas a ele. Não sabemos exatamente quem foi o autor. Provavelmente foram algumas pessoas. É claro que John Taylor e Willard Richards estavam na prisão, então alguns desses detalhes definitivamente vêm da experiência deles. Pode ter havido outras pessoas trabalhando na impressão, mas essas são pessoas que passaram boa parte dos últimos 15 anos com Joseph. Elas têm a mesma admiração. Não há essa sensação de, sim, ele não era tão incrível assim quando o conheci. Esse é o testemunho deles e o momento chocante de sua perda. Voltando um pouco, eu estava ouvindo o Canal dos Santos dos Últimos Dias outro dia, e alguém mencionou que ouviu alguém dizer que era membro da igreja da 7ª geração e que era polinésio. E ele disse: bem, eu sou da 5ª geração. Meus ancestrais cruzaram as planícies. Como alguém pode ser da 7ª geração? Mas isso remonta àquelas ilhas. Onde fica? Parley P. Pratt foi para a Polinésia muito cedo. Foram Addison e Louisa Pratt que nos levaram ao Pacífico no início da década de 1840. Parley acabaria chegando à América Latina e ao Chile. Keith, acho que eu tinha isso em mente. Sim. Somos basicamente uma igreja dos Estados Unidos. Estamos em Utah. Depois vamos para o mundo. Você está certo. Não são apenas os Estados Unidos e a Inglaterra. Não há um pioneiro da Índia que cruzou as planícies. Isso mesmo. Na década de 1850, uma convertida da Índia viajou por terra, chegou a Liverpool e de lá cruzou o oceano e acabou nas companhias de carrinhos de mão, incluindo aquelas que tiveram dificuldades, mas ela conseguiu. Os 4 cantos da terra. Você está certo. O que é ótimo é que Deus sabia disso desde o primeiro dia em 1820, e Joseph, naquela primeira geração, sabia disso. Somos nós que esquecemos um pouco e precisamos apenas nos lembrar do que eles sabiam. Em que ano foi, John? Eles estavam naquela pequena escola? Esta igreja vai preencher a América do Norte e do Sul. Ela vai se espalhar por toda a Terra. Acho que foi já em 1831, na fazenda de Isaac Morley. Keith, vamos continuar. O que você quer fazer a seguir? Bem, talvez valha a pena comentar aqui. Há uma frase muito bonita, uma bela homenagem a Hiram, que fala sobre como, na vida, Joseph e Hiram não estavam divididos e, na morte, não estavam separados. Em nossa memória de Joseph, colocamos um pouco de distância entre eles, e parte disso é nossa reverência e celebração a Joseph como profeta. Parte disso é apenas o modo como as coisas se desenrolam. Para as primeiras gerações de santos, Joseph e Hiram, o profeta e o patriarca, eram parte integrante. Eles estavam e mente conectados. Estavam sempre juntos. Pregavam juntos, ensinavam juntos. Se você quisesse entender algo que Joseph dissesse, poderia conversar com Hiram. Hiram também era um orador. Hiram não mantinha um diário. Ele não mantinha os mesmos registros. Ele não tinha um escritório cheio de funcionários como Joseph tinha. De certa forma, muitas vezes esquecemos Hiram apenas porque os registros são omissos. Nas primeiras lembranças do martírio, Joseph e Hiram aparecem juntos. Há pinturas e os primeiros monumentos que construímos são de Joseph e Hiram. Há estátuas na Praça do Templo, ou havia, de Joseph e Hiram, feitas no início do século XX, quando ergueram um monumento no local de nascimento de Joseph Smith, em Vermont. O projeto original celebra tanto Joseph quanto Hiram, profeta e patriarca, mas o monumento que está lá é apenas sobre Joseph e seu nascimento. Hiram é celebrado nas proximidades, em uma colina. A colina patriarca recebeu esse nome em homenagem a ele de certa forma, porque ele foi removido do monumento ainda na fase de planejamento. Temos alguns lugares. Agora temos algumas estátuas de Joseph e Hiram a cavalo, algumas imagens que os trazem de volta. Acho que vale a pena lembrar que esses dois eram muito próximos e reverenciados. A tragédia que as pessoas sentiram foi por ambos, pois perderam tanto o profeta
quanto o patriarca, né? É um golpe realmente terrível. Então acho que este texto termina aqui com um veredicto claro. Eles são mártires, são inocentes. Essas são palavras realmente fortes, palavras realmente poderosas, especialmente na história do cristianismo. Jesus é inocente das coisas de que é acusado. Existem outros mártires pela causa de Cristo. Ao longo dos séculos, Joseph e Hiram se juntam a um grupo muito seleto de inocentes e mártires. O texto termina com a invocação de uma imagem realmente poderosa, a imagem do sangue. O sangue tem sido simbólico ao longo da história das relações de Deus com seus filhos. Vemos ofertas de sangue no Antigo Testamento. Vemos Jesus instituindo o sacramento para nos lembrar de seu sangue. Esta homenagem termina com o sangue que vemos que foi derramado, a sangue literal. Então eles levam isso às alturas, de modo que isso elevará a igreja acima dos tribunais terrenos. Eles não podem ser acusados. Seu sangue foi derramado nos Estados Unidos. Isso abrirá as portas para todas as nações. Esse sangue se une a outro sangue, o de outros mártires vistos por João Batista, de modo que esse grande testemunho que clama do sangue dos mártires é tanto uma condenação de um mundo arruinado. Acho que essa é a frase. O mundo está arruinado e um apelo para que Jesus retorne e, é claro, quando Jesus retornar, essas profecias, ou que ele retorne em vermelho, simbolizando que ele pisou no lagar do vinho sozinho, ele sangrou e carregou nossos pecados. Aquele sangrador é aquele que retornará e redimirá o sangue de Joseph, mas também todos os nossos pecados e nosso sangue. Em última análise, esse sangue também é uma forma simbólica de conectarmos José e Hiram a Jesus e ao testemunho que eles dão de seu ministério e seu retorno. Keith, adorei a maneira como você descreveu o relacionamento entre Joseph e Hiram em sua leitura. Eles não ficavam muito tempo separados. Lembro-me de ter lido a história de Joseph Smith, escrita por sua mãe. Você sabe que, quando ele foi operado, Hiram apertava sua perna para lhe dar algum alívio. Todas as crianças o ajudavam a se locomover e se movimentar. Temos essas histórias de ministração pessoal, massagens, assistência, e esse é um serviço muito íntimo, contato físico e ministração para aliviar a dor. Hiram está presente em muitos eventos, mas não em todos. Há muitos eventos significativos em que João Batista aparece para Joseph e Oliver, e a revelação, que agora é a sessão 76, é Joseph e Sidney. E acho que outra coisa interessante sobre Hiram é que ele está muito presente, muito central, mas também nem sempre é ele quem está lá. Hiram também precisa receber um testemunho através do Espírito de que sim, João Batista apareceu para Joseph e Oliver. Eu não estava lá. Ele precisa obter esse testemunho. Temos uma pequena noção dessa busca de Hiram quando ele vai até Joseph antes da organização da igreja e pergunta o que ele pode fazer, e Jesus responde, e muitas vezes enfatizamos a segunda parte da resposta. Essa revelação está na seção 11, e essa era uma escritura de domínio das escrituras para buscar primeiro obter a palavra antes de declará-la, e enfatizamos isso no início dessa revelação. Jesus também diz a Hiram que ele precisa aprender como o Espírito do Senhor funciona. Ele precisa confiar nesse Espírito, que o leva a fazer o bem, a agir com justiça e a andar com humildade. Essa é uma das coisas que Hiram aprende muito bem. Ele aprende a ter um testemunho do Espírito, um testemunho de Joseph e da grande obra, mesmo que Hiram não esteja presente em todas as ocasiões. Hiram está presente como parte de toda a história, mas ele está lá como alguém que recebe um testemunho do Espírito. Agora ele é uma das 8 testemunhas. Então ele tem essa experiência, outras experiências. Ele é como você, eu e outros conversos. Ele precisa ir a Deus e receber um testemunho do Espírito de que essas coisas são verdadeiras. E ele recebe esse testemunho, o transmite e é fiel a ele até o fim. Quando você pensa no amor entre esses dois e toda a primeira família da igreja, eles sacrificaram muito em todas as ocasiões. John, sei que você gosta de começar sua aula do livro de Mormon dessa maneira. Fiz isso ontem. Não seria maravilhoso se pudéssemos ter Lucy Mack Smith como nossa convidada hoje, e ela pudesse dizer, entre outras coisas, vocês sabem o que custou a minha família trazer este livro para vocês? Porque custou muito. Ela perdeu o marido em 1840, o filho Dom Carlos em 1841, Alvin no início de 1823 e agora Joseph e Hiram em 1844. E ela perderá Samuel, certo? E depois Samuel. Sim, e depois disso é quando ela se senta para registrar sua história.
Esse é o momento em 1844 a 460 em que sua mente se volta para contar a história dessa família e os desafios que eles enfrentam. Eles não são todos perfeitos. William Smith causa problemas em vários momentos ao longo do caminho. Discussões entre familiares, desacordos, eles superam tudo isso. Se você ama o livro de Mormon, a família Smith vem junto com ele, certo? Se você ama doutrina e convênios, é uma família. Costumamos falar sobre Joseph e Emma, e devemos falar, pois todos eles estavam envolvidos. A família é a primeira a ouvir as notícias. Depois que Joseph tem a primeira visão, temos a impressão de que ele não fala muito sobre isso. Ele conta em sua própria história, em A Pérola de Grande Valor, que sua mãe lhe pergunta e ele responde: "Não se preocupe, estou bem. Acabei de descobrir que sua igreja está errada." Uma resposta rápida e espirituosa. Ele conta ao pastor e recebe uma reprimenda, mas parece ter guardado essa experiência para si mesmo. A última evidência disso é quando Moroni aparece para ele alguns anos depois, e uma das coisas que Moroni lhe diz é que ele precisa contar isso ao pai. Desta vez, Joseph resiste, e Moroni precisa persuadi-lo. Não, seu pai vai acreditar em você. Joseph conta a ele, e seu pai diz: "Vá e faça isso." Naquela noite, eles voltam e a família tem milhares de perguntas sobre o que aconteceu, mas então veem que Joseph está cansado e dizem: "Tudo bem, pessoal, ele está cansado, deixem-no dormir. Ele ficou acordado a noite toda. Acordem cedo amanhã, façam suas tarefas e voltaremos amanhã à noite." Então, é na noite seguinte que Joseph dá seu primeiro testemunho sobre Moroni, o livro e os nefitas. Depois, Lucy nos conta que Joseph passou muitas noites contando a eles sobre as coisas que aprendera, sobre os povos antigos, suas vestimentas, suas guerras e suas experiências. A família Smith é a primeira audiência a ouvir as boas novas de Cumorah. Keith, estou feliz que você esteja aqui para garantir que não passemos por cima disso e não sintamos essa conexão em toda a família e entre esses dois irmãos que se amavam. Tudo bem se eu ler um pouco de Willard Richards. Willard é nossa principal fonte para a história manuscrita de Joseph Smith. Então posso dar o relato em primeira mão. Como ele não foi baleado, ele está bem. John Taylor estava um pouco preocupado em sobreviver naquele momento. Então talvez não sobrevivesse. É muito interessante que a lei das testemunhas, Joseph e Hiram, em dupla, e depois Willard e John tenham sobrevivido. Keith, se estiver tudo bem, vou ler algo que tenho certeza de que você já leu inúmeras vezes. Este é o relato em primeira mão de Willard Richards sobre o martírio de Joseph e Hiram. É bastante notável que haja pessoas para contar essa história. Literalmente, uma bala após a outra entra na sala e 2 dos 4 sobrevivem. Willard Richards não é atingido. John Taylor é atingido várias vezes. Willard Richards não é atingido. E consegue contar a história, ou não saberíamos nada sobre o que aconteceu. Vou ler apenas algumas partes. Ele escreve: "Uma chuva de balas de mosquete foi lançada pela escada contra a porta da prisão, no 2º andar, seguida por muitos passos rápidos. Joseph e Hiram Smith, o Sr. Taylor e eu, que estávamos na sala da frente, fechamos a porta do nosso quarto contra a entrada no topo da escada e nos colocamos contra ela. Não havia fechadura na porta, nenhuma fechadura que pudesse ser usada. É interessante que a fechadura não funcione em uma prisão. A porta é um painel comum e assim que ouvimos os passos na escada, uma bala foi disparada através da porta que passou entre nós e mostrou que nossos inimigos eram bandidos e que precisávamos mudar de posição. Joseph Smith, o Sr. Taylor e eu saltamos para a parte da frente da sala e Hiram Smith recuou 2/3 da sala, ficando diretamente em frente à porta. Uma bala foi lançada através da porta, atingindo Hiram na lateral do nariz. Quando ele caiu para trás, esticou-se sem mover os pés. Pelos buracos em seu colete, calças, cuecas e camisa, parece evidente que uma bola deve ter sido lançada de fora, através da janela, que entrou pelas costas do lado direito, e passando através delas, alojou-se contra seu relógio. Ao bater no chão, ele exclamou enfaticamente: "Estou morto!" Joseph olhou para ele e respondeu: "Oh, querido irmão Hiram", e abriu a porta a alguns centímetros com a mão esquerda, disparando um tiro de um revólver de 6 tiros. O Sr. Taylor correu para a janela, que fica a cerca de 4 a 6 metros do chão, quando seu corpo estava quase em equilíbrio. Uma bala da porta interna atingiu sua perna e uma bala de fora atingiu seu relógio, uma alavanca patenteada no bolso do colete, quase no peito esquerdo, e o esmagou, deixando os ponteiros parados a 5 horas, 16 minutos e 26 segundos. Joseph tentou, como último recurso, saltar da mesma janela de onde o Sr. Taylor havia caído, quando 2 balas o atingiram vindas da porta e uma atingiu seu peito direito vinda de fora,
e ele caiu para fora exclamando: "Oh, Senhor, meu Deus!" Um grito instantâneo foi dado. Ele pulou pela janela e a multidão nas escadas e na entrada saiu correndo. Willard Richards então diz que foi até a janela e observou por alguns segundos para ver se havia algum sinal de vida, independentemente da minha própria, determinado a ver o fim daquele que eu amava, totalmente convencido de que ele estava morto, com 100 homens perto do corpo e mais chegando pela esquina da prisão e esperando um retorno ao nosso quarto. Corri em direção à porta da prisão no topo da escada e atravessei a entrada assim que os tiros cessaram para saber se as portas da prisão estavam abertas. Quando cheguei perto da entrada, o Sr. Taylor gritou: "Leve-me!" Abri caminho até encontrar todas as portas destrancadas e, ao voltar, peguei o Sr. Taylor pelo braço. Você pode imaginar que ele tinha ossos quebrados e correu pelas escadas até o calabouço, ou a prisão interna, esticou-o no chão e o cobriu com uma cama de forma que não fosse percebido, esperando o retorno imediato da multidão. Eu disse ao Sr. Taylor: "É difícil colocá-lo no chão, mas se seus ferimentos não forem fatais, quero que você viva para contar a história." Eu esperava ser baleado no momento seguinte e fiquei em frente à porta aguardando o ataque. Willard Richards, somos muito gratos por seus registros. Como você mencionou, ele é uma testemunha. Ele é membro dos 12. Ele também é secretário pessoal de Joseph Smith. Ele é o historiador e registrador da igreja. Ele é o registrador do templo de Nauvoo. Ele também tem uma função na manutenção de registros na cidade de Nauvoo. Willard Richards é nosso responsável pelos registros. Ele pensa sobre isso. Ele passa seu tempo fazendo registros. Ele está na sala. Ele reconstrói esse texto, essa linha do tempo, um pouco mais tarde, e você pode vê-lo reconstruindo-a. Ele está juntando as peças de onde as balas atingiram John Taylor, e ele não está escrevendo no momento. Ele está pensando sobre isso, juntando as peças e sentindo o fardo de que, como testemunha, precisa dar o relato mais abrangente possível, porque as gerações futuras precisarão saber. Somos muito gratos a ele. Uma das coisas que ele registra para nós é que há uma profecia feita por Joseph, de que haverá um momento em que balas voarão ao seu redor e ele sairá ileso, e esse é o momento em que ele é preservado para outras coisas, mas especialmente para fazer esse registro. Essa profecia que você mencionou é muito interessante, que balas voarão ao seu redor como granizo. Elas não perfurarão suas roupas. Acho que sua orelha foi cortada? Outra coisa sobre Joseph e Hiram. Sei que nos tempos do Velho Testamento, parece que os nomes das pessoas às vezes indicavam sua missão. Lembro-me de Joseph Fielding McConkie. Vocês se lembram dele nos fazendo procurar o nome de Joseph, que significa aquele que acrescenta, e o nome de Hiram, que significa meu irmão é exaltado. E lembro-me de pensar, uau, isso é incrível. John, adorei isso, e isso se encaixa perfeitamente com o final do versículo 3. Na vida, eles não estavam divididos, e na morte, não foram separados. Eles foram juntos. Vamos falar mais sobre Cartago. Keith, o que sabemos que aconteceu na prisão? Uma importante história de sobrevivência vem de John Taylor. John é atingido por várias balas, mas não morre. E, em particular, há uma história que John contará durante toda a sua vida. Ele vive até 1887, então tem mais de 40 anos para contar essa experiência. Ele contava com frequência como uma das balas teria atingido seu coração, mas foi parada por seu relógio e, se tivesse acertado, ele dizia: "Você sabe, eu não estaria aqui." Esse é o resultado de seu testemunho. O relógio tinha um mostrador de vidro. O vidro se estilhaçou, mas ele guardou o resto do relógio. O que aconteceu com ele foi que ele ficou comprimido. Ele ficou amassado, mas ele o tirava do bolso e mostrava aos filhos. Ele mostrava a outras pessoas. Essa era uma parte importante de seu testemunho e uma parte importante do testemunho que ele passou para outras gerações. E então, há alguns anos, na década de 1990, houve uma análise que se afastou um pouco do relógio em si, mas ela apenas dizia: "Sabe de uma coisa? Se o relógio de John Taylor tivesse realmente sido atingido por uma bola, ele teria sido totalmente destruído." Uma das evidências que eles apresentaram é que Hiram Smith tem um relógio que foi atingido e ficou em pedaços. O relógio de John Taylor está apenas amassado, com o vidro quebrado. Foi proposta a ideia de que, bem, talvez ele não tenha sido atingido por uma bala, talvez ele apenas tenha caído ou amassado o relógio de alguma forma. Certo. Bateu no parapeito da janela ou algo assim. Bater no parapeito da janela. Essa é uma maneira comum de se referir a isso. Bem, essa ideia foi articulada na década de 1990. Ela circulou por aí, nós a mencionamos no volume 1 de Saints, que foi publicado em 2018.
A ideia estava lá e nos incomodava no departamento de história da igreja. Na verdade, fizemos um dos nossos estudos históricos mais empolgantes. Na maioria das vezes, quando se estuda história, é na biblioteca, é no arquivo, mas de vez em quando temos um estudo como este. Saímos e compramos vários relógios antigos. Também saímos e compramos várias armas antigas da época que ainda funcionavam. Muitas das que estão em nossa coleção do museu não funcionam mais. Reunimos alguns especialistas forenses da polícia moderna. Tínhamos algumas agências diferentes que trabalham com esse tipo de análise de balas, força e trajetória. Então criamos alguns cenários. Basicamente a pesquisa consistiu em atirar em vários relógios com armas antigas e vários especialistas fizeram a análise e chegaram a algumas conclusões diferentes. Todas elas foram publicadas em estudos da BYU há algum tempo. Concluímos que apenas cair sobre o relógio não era suficiente para esmagá-lo. Da maneira como ele é esmagado, há peças internas do relógio que são empurradas para fora e causam indentações. Então temos metal pressionando outro metal. Isso não acontece quando você simplesmente cai no parapeito de uma janela ou no chão. Acho que conseguimos descartar essa possibilidade e descobrimos que se você atirar diretamente em um relógio a curta distância, sim, você pode explodi-lo em pedaços, mas as balas voam em todas as direções. Algumas delas atravessam a porta, mas também há pessoas do lado de fora da prisão atirando à distância. Os danos no relógio de Taylor poderiam ser reproduzidos com uma bala disparada a cerca de 200 metros. Também poderíamos reproduzi-los com um ricochete. Tínhamos alguns atiradores de elite. Seria necessário acertar um alvo, ricochetear e acertar o relógio devido à perda de velocidade. Assim, poderíamos reproduzir o mesmo efeito. No final do dia, tínhamos vários relógios danificados por tiros. Acho que também refutamos a teoria da janela. Também não conseguimos refutar a testemunha de John Taylor ou dizer o contrário. A experiência que ele narra é totalmente plausível naquele cenário. Há várias maneiras pelas quais uma bala poderia causar esse tipo de dano ao relógio dele, mas sem tirar a vida dele. Foi uma tarde divertida. Como alguém que adora entrar nos detalhes das coisas, eu realmente aprecio isso. É fascinante. E elas não eram como as balas que conhecemos hoje, eram apenas bolas de chumbo. Quase como bolinhas de gude. Sim, mais ou menos do tamanho de uma bola de gude, certo? Sim, e depois empurrada através de um cano que nem sempre era muito liso. Portanto, sim, podia haver todo o tipo de variações na arma, na bola, na distância e na trajetória de voo. Willard Richards, eles não voltam. Obviamente, para ele, que não está gravemente ferido, seu primeiro medo é que isso seja temporário. Ele quer salvar a vida de John Taylor. Imagino que tirar John Taylor da prisão também seria bastante doloroso e difícil levá-lo ao hotel do outro lado da rua. Os assassinos fogem, como os assassinos costumam fazer. Sim. Pelo que sei, ninguém é condenado por um crime. Isso mesmo, ninguém é condenado. Há um julgamento. Algumas pessoas são acusadas, todas são absolvidas. Keith, estou muito feliz por você estar aqui, porque sei que havia um livro circulando sobre o destino dos perseguidores do profeta ou algo assim, que, pelo que descobri, não era realmente uma boa história. Você poderia comentar sobre isso? Sim, com prazer. É uma história terrível. Essa é a maneira mais rápida de descrevê-la. Esse livro foi publicado em meados do século XX. O título é O Destino dos Perseguidores. E a ideia principal era que o autor afirma ter seguido todos os tipos de pessoas que perseguiram Joseph do Missouri e Carthage, e em seguida acompanha-as até o fim de suas vidas quando coisas terríveis lhes acontecem. Seus olhos caem das órbitas. Eles morrem de maneiras absurdas. A essência disso é que Deus se vingou de todas essas pessoas, e é assim que é apresentado. O único problema é que não é preciso. Enfrentamos uma grande limitação, que é o fato de que, em Carthage, as pessoas da multidão pintaram seus rostos de preto porque não queriam ser identificadas. Não sabemos quem é a maioria dessas pessoas, e é possível juntar algumas peças, mas esse era o ponto. Eles não queriam ser reconhecidos. Portanto, a ideia de que, 100 anos depois, eu iria localizar todos eles e provar que seus olhos caíram é simplesmente absurda à primeira vista. Aqui está um segundo ângulo interessante. Houve um livro publicado em 1978 por um historiador e um advogado. O advogado era apenas um jovem professor de direito da Universidade de Chicago, chamado Dallin Oaks. Acho que ele acabou fazendo algo, mas o pequeno advogado Dallin estava trabalhando nesse projeto com um historiador chamado Marvin Hill, professor da BYU.
Eles escreveram uma história do julgamento das pessoas acusadas de assassinar Joseph Smith. Então, temos cerca de meia dúzia de pessoas que são acusadas e absolvidas. O livro inteiro é interessante. Chama-se Carthage Conspiracy e trata de todos os detalhes do julgamento e das manobras legais. E é uma ótima leitura. Eles fazem uma pausa no final e dizem: existe um livro chamado O Destino dos Perseguidores. Não é possível rastrear todas essas pessoas, pois a maioria delas é desconhecida. Aqui estão 6 delas. Sim, elas foram absolvidas, mas havia informações suficientes para apresentar uma acusação. Então vamos acompanhar esses caras. E acontece que nenhum deles sofreu nenhum efeito negativo. Eles continuam suas carreiras, são promovidos, recebem nomeações do governo. Um deles serve no governo de Abraham Lincoln. Um deles se torna chefe dos Correios, o que era uma posição de prestígio para essas pessoas. Julgaram e absolveram as pessoas mais conhecidas do público. Não há nenhuma implicação negativa em suas vidas ou carreiras. Eles seguem em frente e fazem o que fariam normalmente. A história, as evidências no livro são ruins. Também acho que a lógica por trás disso, a ideia de que a melhor maneira de testemunhar sobre Joseph é mostrar como Deus torturou outras pessoas. É uma maneira errada de pensar sobre os profetas e também sobre nosso testemunho dos profetas vivos. Certo. E não precisamos sensacionalizar uma história como essa. Ela é comovente e inspiradora do jeito que é. E trágica e comovente, sim, todas essas coisas. Aquele jovem advogado, o Elder Oaks e Marvin Hill. O livro se chamava Carthage Conspiracy. Isso mesmo. É uma história jurídica do julgamento, né? Então esse é um livro que você pode ler e se sentir confiante. Sim. E dependendo do quanto você gosta de história jurídica, ele aborda todos os detalhes. Mas se você é advogado, pode adorar, porque eles se aprofundam nas manobras e em como admitem as provas, como a acusação age e como a defesa responde. E é tudo passo a passo. Pode até não ser tão emocionante para um programa de TV sobre tribunais, porque não há ninguém no banco das testemunhas apontando. É uma história jurídica um pouco árida. Mas é uma história muito significativa que aborda todos os aspectos do que aconteceu com ele. O presidente Oaks falou sobre sua experiência ao fazer essa pesquisa, e uma das coisas que ele descobriu como jovem advogado foram os registros judiciais do condado de Hancock. Essa é a jurisdição. Quando ele os examinou, ele os abriu. Há uma maneira de eles encadernarem os registros para colocá-los em um depósito profundo. Ficou claro que esses registros do julgamento haviam sido registrados, mas não eram consultados há quase 140 anos. Ele quebra os selos, tira a poeira e sente a emoção que estudiosos e pesquisadores sentem quando estão investigando uma fonte que sabem que ninguém viu antes. Isso trará insights que não tínhamos. É um livro significativo em vários níveis. Isso é fantástico. Keith, o versículo 4... Notei que fala sobre alguns dias antes, talvez pudéssemos ler isso e você comentar. Diz que, quando Joseph foi a Carthage para se entregar às pretensas exigências da lei, 2 ou 3 dias antes de seu assassinato, ele disse: "Vou como um cordeiro ao matadouro, mas estou calmo como uma manhã de verão. Tenho a consciência limpa perante Deus e perante todos os homens. Morrerei inocente. E ainda se dirá de mim que fui assassinado a sangue frio, levando ao dia 27 de junho, às 5 horas da tarde. Como eles chegaram lá?" Bem, há muitas coisas que poderíamos dizer, mas talvez uma coisa que eu gostaria de compartilhar com seus ouvintes é que a equipe do Joseph Smith Papers criou um podcast chamado O Caminho para Carthage. Ele nos leva por todas as diferentes camadas. Há questões políticas, questões religiosas, questões econômicas, questões culturais, que nos levam até lá, nos dias imediatamente anteriores, em um nível mais pessoal, a pressão se intensificou em Nauvoo. Joseph foge, atravessa o rio para tentar acalmar os ânimos. Enquanto ele está lá, Emma e outros o convidam a voltar e dizem que as coisas estão tensas ali, que precisam dele. Há uma sensação de que algumas pessoas dizem que ele fugiu, que é um covarde. Joseph volta e diz coisas como: "Se minha vida não tem valor para meus amigos, então não tem valor algum." Então ele volta sabendo que a pressão aumentou a ponto de se tornar um conflito com o estado de Illinois que eles precisam enfrentar e que há um lado pessoal nisso. O estado de Illinois acusará Joseph de traição, que é o termo que eles usam, mas está relacionado à destruição de um jornal. É interessante que o governador de Illinois dirá a Joseph: "Acho que está tudo bem você fechar o jornal." Trata-se do Nauvoo Expositor, que publicou coisas sobre Joseph. Foi escrito por ex-membros da igreja que estavam irritados com uma série de coisas. E o governador, naquele momento, diz: "Acho que está dentro da sua autoridade fechar um jornal." E eles usaram uma lei da época que o declarava um incômodo público.
Joseph é o prefeito de Nauvoo. Portanto, se há um incômodo público, essa é uma das coisas que os funcionários eleitos fazem. O governador de Illinois também diz que você não apenas interrompeu a impressão, mas destruiu a impressora, e a destruição de propriedade privada é um ato excessivo. Não é assim que as coisas funcionam nos Estados Unidos. E essa é a acusação que acaba levando-o a Carthage, que é a sede do condado de Hancock, o que significa que não pode haver fiança. Portanto, ele tem que ficar lá. Eles não podem simplesmente fazer uma audiência rápida e soltá-lo. É interessante que o mesmo advogado, Dallin Oaks, também tenha analisado essa questão. No início de sua carreira jurídica, ele escreveu um artigo jurídico em uma das revistas jurídicas de Illinois e chegou à mesma conclusão que o governador, que fechar uma impressora está definitivamente dentro da alçada, mas destruir a impressora foi além do limite. É isso que leva Joseph de volta a Nauvoo, onde ele é preso e levado para Carthage. Ele se despede de sua família em Nauvoo e parte. São cerca de 32 quilômetros de Nauvoo a Carthage. É interessante que você tenha mencionado o governador Ford. Ele escreve algo em 1854, apenas 10 anos depois, que achei muito fascinante. Ele está escrevendo uma história de Illinois e menciona Joseph Smith. Isso foi 10 anos após a morte de Joseph. Os Santos se mudaram para Utah. Ele diz que teme que algum dia uma pessoa talentosa faça com que o nome do mártir, Joseph, agite as almas dos homens como o próprio nome de Cristo. Ouça essas cidades. Ele cita Palmyra, Kirtland, Far West, Edmond-de-Armand, Nauvoo e a prisão de Carthage, que poderiam se tornar nomes sagrados como Jerusalém, Getsemane e o Monte das Oliveiras. E então, ouça o que ele diz. Ele tem medo de se tornar um vilão. Ele diz que, nesse caso, o autor dessa história, que é o governador, se sente degradado pelo fato de que o humilde governador de um estado obscuro, que de outra forma seria esquecido em poucos anos, tem uma chance justa, como Pilatos ou Herodes, de ser arrastado para a posteridade. Keith, qual é o papel dele? O que você diria como historiador do governador Ford? Bem, eu diria que ele foi um profeta muito bom nesse caso. Esses lugares são bem conhecidos. A história foi contada e o governador Ford não aparece brilhando no relato. Devemos dizer assim, como qualquer pessoa tem várias ações, algumas coisas que ele faz são úteis para os santos, algumas são neutras, outras são prejudiciais. E nesse momento específico, quando ele é incapaz, por exemplo, de proteger Joseph e Hiram na prisão, apesar das promessas de que nada aconteceria, você não vai sair bem nessa história. E há momentos posteriores após a morte de Joseph, em que ele continua como governador, Brigham Young e os santos continuam interagindo e ele volta atrás em suas promessas e as tensões aumentam. E é realmente difícil ignorar o fato de que Joseph foi assassinado sob sua supervisão. Os santos não o perdoam por isso. No final, ele sai com um histórico negativo nessa história. Sim, essa afirmação é bastante incrível, não é? Eu me pergunto se naquela época eles pensaram: ok, esse é o fim de Joseph Smith e seu movimento. Tem um recorte de jornal do Boston Globe que diz que o golpe que subjugou Joseph Smith paralisou o braço do mormonismo. Eles agora se espalharão pelos 4 ventos e gradualmente se fundirão na grande massa da sociedade, o que é totalmente errado. E tem o outro do Cincinnati Gazette, 3 de julho de 1844. Então, o martírio foi em 27 de junho. Esta é a transcrição literal. Importante de Nauvoo. Morte de Joe Smith e Hiram Smith. Terrível agitação no Oeste. Ontem recebemos pelo Correio do Oeste os seguintes detalhes sobre a morte de Joe Smith, o profeta e seu irmão Hiram. Ambos foram baleados. Houve uma agitação tremenda no Oeste, em consequência de sua morte, e esperava-se uma terrível guerra civil. E então estas últimas 3 palavras: assim termina o mormonismo. Eu pesquisei e 11 anos depois, assim termina a Cincinnati Gazette. Eles se foram. Eu me pergunto, 10 anos depois, quando o governador Ford diz isso, ele percebeu que a igreja não desapareceu. Ele percebeu o movimento a partir do que ouviu. E agora ele está pensando: ótimo, como vou ser lembrado? Quero dizer, alguns desses jornais são muito ruins em fazer profecias. Sim, e de certa forma a ideia era ainda mais difundida. Temos esses jornais independentes fazendo essas observações. Temos oponentes declarados da igreja, como Thomas Sharp e outros em Illinois, que dizem coisas semelhantes. Este será o fim. Nós cortamos pela raiz. E você conhece esse tipo de ideia. Falamos anteriormente sobre algumas das reações imediatas dos santos. Alguns dos santos têm as mesmas dúvidas.
Não está nada claro para eles, no verão de 1844, o que vai acontecer, como isso vai se desenrolar. Talvez isso se torne uma transição para a nossa sessão 136. Brigham Young tem as mesmas perguntas. Brigham não está em Nauvoo, em Illinois, quando Joseph é martirizado. Ele está na Nova Inglaterra. A notícia chega até ele um pouco mais tarde e ele tem 3 reações interessantes. A primeira é que ele percebe que no dia do martírio de Joseph, sentiu uma profunda depressão e desespero e não sabia por quê. Agora, com a notícia, ele percebe: é por isso que me senti tão mal naquele dia. A segunda coisa que ele sente é uma sensação de perda e preocupação. Brigham admirava Joseph, seguia Joseph. A primeira reação de Brigham é que ele não consegue compreender que Joseph pudesse ser levado ou o que aconteceria. E então sua terceira reação é aquela tranquila segurança do Espírito Santo que vem ao seu coração e à sua mente. E ele percebe: não, espere um minuto, nós temos tudo o que precisamos. Joseph nos deu as chaves, a autoridade. Joseph nos ensinou as ordenanças. Essa terceira parte é a convicção que traz Brigham de volta a Nauvoo. Ele chama os outros membros dos 12 que estão fora, fazendo campanha por Joseph e pregando o evangelho como missionários. Brigham os chama de volta para Nauvoo e eles levarão cerca de 1 mês para chegar lá, e outros chegarão mais cedo ou mais tarde, ele diz. Precisamos voltar, 12, e nos reunir em Nauvoo. Então, ele tem todas essas reações. Esse é Brigham Young, presidente dos 12. O primeiro tipo de medo instintivo é: meu Deus, o que vai acontecer? Como podemos fazer isso sem Joseph? Adoro esta parte do livro Saints, que descreve o que estava acontecendo. Estou começando na página 558 do primeiro volume. Phoebe Woodruff escreveu para seus pais e descreveu o ataque em Carthage. Essas coisas não impedirão o trabalho, assim como a morte de Cristo não o impediu, mas ele continuará com maior rapidez. Phoebe testificou: acredito que Joseph e Hiram estão onde podem fazer muito mais bem à igreja agora do que quando estavam conosco. Estou mais forte na fé do que nunca, ela afirmou. Não desistiria da fé do verdadeiro mormonismo, mesmo que isso me custasse a vida 1 hora depois de escrever isto, pois tenho certeza de que é a obra de Deus. Enquanto as cartas de Mary Ann, Vilate e Phoebe viajavam para o leste, Brigham Young e Orson Pratt ouviram rumores de que Joseph e Hiram haviam sido mortos, mas ninguém podia confirmar a história. Então, em 16 de julho, um membro da igreja na ala da Nova Inglaterra que eles estavam visitando recebeu uma carta de Nauvoo detalhando a trágica notícia. Quando leu a carta, Brigham sentiu como se sua cabeça fosse explodir. Ele nunca havia sentido tamanho desespero. Seus pensamentos se voltaram instantaneamente para o sacerdócio. Joseph possuía todas as chaves necessárias para investir os santos e selá-los para a eternidade. Sem essas chaves, a obra do Senhor não poderia seguir adiante. Por um momento, Brigham temeu que Joseph as tivesse levado para o túmulo. Então, em uma explosão de revelação, Brigham lembrou-se de como Joseph havia concedido as chaves aos 12 apóstolos. Batendo com força a mão no joelho, ele disse: as chaves do reino estão bem aqui com a igreja. É interessante como ele demorou um pouco para perceber. Espere um minuto, Joseph se preparou para isso. Temos que lembrar que eles não sabiam disso. Foi um choque para eles. Você e eu conhecemos essa história há toda a vida. O que você disse antes, Keith, ele sempre volta. Joseph já foi para a prisão antes e voltará muitas vezes. Sim, isso foi diferente, pessoal, e comovente. Keith, antes de passarmos a falar sobre Brigham Young na sessão 136, o que estou ansioso para fazer, não tivemos muitas oportunidades de falar sobre Brigham este ano, como tivemos com Joseph. Pode haver algum ouvinte que tenha vivenciado a profecia de Moroni, Joseph Smith. História, capítulo 1, versículo 33, apenas um capítulo, versículo 33. Joseph diz que Moroni lhe disse que seu nome, Joseph Smith, seria conhecido para o bem e para o mal entre todas as nações, tribos e línguas, ou que seria falado para o bem e para o mal entre todas as pessoas. Posso imaginar Joseph dizendo: sério, eu? Sou apenas um garoto, você sabe, em uma fazenda em Nova York. Hoje em dia, fala-se muito mal de Joseph Smith, 24 horas por dia, 7 dias por semana, na internet. O que você diria a alguém que está ouvindo e não sabe se pode confiar em Joseph Smith? Você é um historiador da igreja. Você fez disso sua carreira. O que você acha de Joseph Smith, com base em tudo o que leu e escreveu? Sim, essa é uma ótima pergunta sobre Joseph Smith, mais em termos de relacionamento do que em termos de fato.
Muitas vezes falamos sobre coisas da história, nomes, datas e fatos, e podemos memorizar muitos fatos sobre Joseph Smith. Não conheço Joseph pessoalmente, mas ao longo da minha vida tive um relacionamento de aprendizado sobre ele. Parte disso é pessoal. Meu avô, por exemplo, era o zelador do memorial do local de nascimento de Joseph Smith em Vermont, então íamos visitá-lo. Cresci em Maryland, visitávamos e passávamos tempo com meus avós, mas uma das coisas que meu avô fazia era cuidar desse lugar. Isso é importante para Joseph. Um pouco disso acabou se infiltrando na minha vida. Também tive experiências testando as coisas de Joseph Smith, lendo o livro de Mormon, orando, recebendo respostas, sendo missionário, ensinando as pessoas sobre suas experiências. Tive outras experiências, algumas delas talvez muito pessoais para compartilhar, mas há um termo na literatura da Universidade de Maryland sobre comemoração histórica que diz que as pessoas querem se sincronizar com o passado. Podemos fazer isso na mesma data. Encontramos uma sincronização com o passado porque neste dia, há tantos anos, também nos sincronizamos em um lugar. Podemos ir a um lugar e dizer, este foi o lugar onde algo aconteceu. Tive esse tipo de experiência ao visitar outros locais históricos e me sentir sincronizado ou conectado com Joseph, sua missão e seu trabalho. Talvez eu compartilhe uma última experiência. Para mim, muitas vezes o testemunho é uma experiência, não são fatos. Muitas vezes expressamos o testemunho como fatos. Eu sei dessas coisas, mas ganhamos testemunho por meio da experiência. É assim que você confia nas pessoas. Você perguntou se eu posso confiar em Joseph. Você confia nas pessoas com quem teve experiências. Não posso lhe dar fatos para confiar em alguém, especialmente nesta era de desinformação. Confiamos em Deus porque nos voltamos para Ele e Ele respondeu às nossas orações. Ele respondeu naquela época e responderá agora. Vou compartilhar uma experiência recente desse tipo. Uma das coisas que gosto de fazer é andar de bicicleta. Há alguns meses tive a oportunidade de fazer algo que queria fazer há muito tempo. Era pedalar de Nauvoo a Carthage. A estrada antiga não existe mais, então temos indicações de onde ela ficava, mas dá para ter uma ideia aproximada do trajeto. E uma das coisas que gosto em fazer isso, já falei sobre sincronicidade, é que você consegue sentir o relevo do terreno e ter uma noção de como as coisas se desenrolam. A outra coisa que gosto nisso é que é um momento para pensar. Eu estava sozinho. Acabou sendo um passeio ao nascer do sol, então foi um momento para pensar. Uma das coisas que pensei sobre Joseph, seu testemunho e seu legado à medida que me aproximava de Carthage é que há um local onde a estrada antiga corre ao longo do rio e ainda está lá. Então, cheguei ao ponto mais próximo da estrada. Não estou em uma estrada pavimentada que os fazendeiros adicionaram posteriormente. Estou no rio. É legal. Você sobe o penhasco em Nauvoo, fica como que em um plano e eu desço até o rio. Tive essa percepção, essa impressão que tomou conta de mim. De todas as coisas que Joseph fez, eu poderia fazer uma coisa que ele não pôde, que não é a inspiração que você pensa para ter a percepção de que você pode voltar a Nauvoo e prestar seu testemunho novamente, e eu voltei a Nauvoo. Foi uma viagem circular, mas a grande revelação foi que essa foi a última viagem de José, seu último momento. Ele seguiu esse caminho e não voltou. Felizmente, ainda estou aqui e posso compartilhar meu testemunho com meus filhos, com minha família. E todos nós, como membros da igreja no século XXI, temos a oportunidade de continuar a prestar testemunho, como Joseph disse, de Jesus. Depois dos muitos testemunhos que foram dados sobre ele, este é o testemunho último de todos, ou o mais recente, acabado de sair do forno. Este é meu testemunho recente. O mais recente de todos. Sim, tive experiências quando criança, mas meu testemunho mais recente de todos é que podemos continuar a fazer o trabalho que Joseph começou e que celebramos nesta homenagem, nesta revelação. Obrigado, Keith, por isso. Nós amamos o profeta aqui no Follow Him. Acho que todos sabem disso, John. Todos que nos ouviram, e como diz a seção 135, o sangue dele e o sangue de seu irmão Hirum são embaixadores da religião de Jesus Cristo, que tocarão o coração dos homens honestos entre todas as nações. Na segunda parte, metade das pessoas que cruzam os planos tem menos de 21 anos. Às vezes perdemos isso nas fotografias dos antigos pioneiros, mas isso é como uma conferência gigante dos adultos solteiros. As pessoas estão se apaixonando, estão se divertindo, estão namorando, provocando, curtindo. Às vezes, os jovens pegavam a graxa do eixo e esfregavam na barba dos homens que estavam dormindo.